Vamos lá, gente, estamos aqui, começamos, eu tô sem voz, então minha voz ela vai em alguns momentos falhar, tal qual um adolescente na puberdade, e é o que é, entendeu? Pelo eu menos... e o Léo não estamos muito diferentes também, não. Não, Nossa voz tá voltando agora. Eu tô aqui assim. É aquecimento vocal. A gente aqueceu de outro jeito, na verdade. Entendi. Não, é que a gente saiu pro rolê esses dias e aí a voz estragou de vez. Meu Deus. E que rolê. Pra você ver, né? As coisas assim. Enfim, Que rolê. estamos aqui, né? Meio capengas? Sim. Meio jururus? Também. Deitando pro capitalismo? Mais ainda. Humilhados pela sociedade? Com certeza. Mas aqui. Yay! Que animação! Gente, se apresentem, cansei de vocês, mentira. Só que você tem uma câmera particular hoje. Que bom. Você tem uma câmera particular hoje, então a gente vai apresentar quem temos aqui na mesa. Quem começa, Unidunité. Oi, galera, eu sou o Iago Tiger. Eu sou dançarino, cantor, coreógrafo. Eu arrisco uns jobs de outras coisas aí, apresentador também. Tanca, meu filho, não é arrisco não, tanca. So many things, várias coisas. E de vez em quando, comentarista esportivo, comentarista da vida alheia. Brincadeira. Viciado em Pokémon. Viciado em Pokémon. Colecionador de cartas de Collector. Pokémon. É isso, tamo aí. Isso. E faço parte do Mayday, que é meu grupo musical, junto com esse menino aqui, que chama... Eu sou Léo LR, galera. Somos tudo que ele falou, menos viciado em Pokémon. Isso aí, artista, compositor, Eu amo. dançarino, filho da mamãe. Mentira, cara. Hétera, cota hétera. Cota hétero. De certo modo. A cota É isso, galera. hétero. E sou eu, mais um membro do Mayday. Isso, Canalha Line. Canalha Line também. Lá. Líder da Só Canalha Line. Não, esse aí eu deixo O Mayday tem um líder? Não, só da Canalha Line, que é ele. não tem. Você sabe que é você? O que você tá... Eu? Nada, eu sou um Não anjo. tem, não tem líder. Por quê? Fiquei curiosa agora. A gente... Pra evitar o divórcio? Não, a gente se dá bem nas resoluções. Sem É. hierarquia. A gente consegue. Funciona. Geralmente, quando um grupo assim, né, um grupo musical, um grupo de dança, tem um líder, é pra mediar essas coisas, né? Sim. Geralmente a gente não precisa de mediação, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Fiquei Sim, surpresa. realmente. É que assim, Eu a jurei gente que deixa pra cada um tomar a frente daquilo que tem uma facilidade maior. assim, sabe? Justo. Então, É que tem mais aptidão, Aptidão, isso. que tem mais vivência naquilo, né? Então, é bem tranquilo, na verdade. Que coisa! Achei maduro para um grupo de homens. A gente também acha. A gente nunca tinha passado por essa experiência antes. Todos os membros já tiveram um grupo antes e a gente sempre fica surpreso ia toda falar vez. isso agora. É experiências da vida mesmo que Que fez a gente genial. ficar assim. Olha a Por voz falar, da minha né? Então, os adolescentes na puberdade. Eu amo, gente. Hoje é o conceito de Ué, hoje. é o conceito isso, de hoje. Adolescentes na puberdade. Teenagers. Teenagers. Mas o que me faz lembrar o grande tema central daqui, ou alguns temas, porque temos notícias para além do tema, que é exatamente essa coisa de experiências anteriores e até vocês chegarem na parte do artista, porque todos nós a gente vem dessa fãs de segunda geração do K-pop, etc e tal, e papapá, e covers, era meu bias no grupo no Warzone, o Iago era meu bias no Warzone. Gente, pra quem não conhece o Warzone, ele era um dos principais grupos da cena de covers aqui de São Paulo, participou e ganhou, acho que vocês ganhavam quase tudo que vocês participavam, não? Pelo menos da época que eu lembro. Eu acho que eu nunca não vi vocês num pódio. Pódiozinho a gente pegava, pelo menos, geralmente. Assim, então, assim, desde que eu comecei, quando eu era do Sarengaiô, acho que isso faz, do Sarengaiô especificamente, acho que uns 11, 12 anos. O Warzone fez 12 anos esse ano. Então, desde que eu conheci vocês em competições e eventos assim, Warzone, vocês, né, Warzone, enfim, que vocês não são mais no Warzone, mas naquela época, vocês, porque era naquela época que eram vocês, exato, os old school do Warzone, mas vocês sempre pegavam pódio, eu sempre via vocês nessa situação de pódio, assim, e aí eu falei que é engraçado porque
vocês vêm de uma coisa de acompanhar o K-pop que vem num formato muito específico de como o K-pop tem que existir, mas vocês adaptaram para a realidade de vocês e para a realidade do que é ser artista aqui no Brasil. Sim. E eu acho isso inspirador. Eu acho, não, é porque a gente fala. É porque a gente fala sobre. A gente fala tanto sobre, tipo, quantos artistas que a gente não tem aqui, e aí, mano, qualquer tipo de arte, tá ligado? Você pode ser escritor, você pode ser criador de conteúdo, você pode ser cantor, dançarino, whatever. Escolha o tipo de arte aqui. Mas que vem igual a gente, assim, de um lugar onde as culturas asiáticas inspiraram a gente, o K-pop inspirou a gente, o J-rock, J-pop também inspirou a gente, os animes inspiraram a gente. Mas aí eu vejo uma galera muito presa tentando desvincular? Não, na verdade tem no primeiro ou tentando fazer exatamente isso. Tentando fazer exatamente isso. Justo. Só que, brother, a gente tá falando de um país tão... O Brasil é um país tão específico, diferente, Sim. muito multicultural. Vasto, né? Vasto. Que é muito do tipo, pra mim, e aí me digam o que vocês acham enquanto vocês, os artistas, mas o tipo, pega ali o que inspira, tipo, tá, o que inspirou, o K-pop ajudou vocês a falar, não, eu quero dançar pra minha vida, né? Ou o K-pop inspirou vocês do tipo, putz, visual importa. Já que o visual pro K-pop é tão, né, e etc e tal. Ou o K-pop inspirou vocês pra, inclusive me falem, o que o K-pop inspirou vocês como artistas, já que eu tô aqui auto-preenchendo minhas próprias perguntas. Mas aí no final vocês falaram assim, não, ok, até aqui é a inspiração. A partir daqui é a gente colocando nossa identidade, nossa brasilidade. Tipo, o que inspirou vocês e onde que é esse ponto de visão? Quer falar? O que eu falei? Pode começar, eu falo depois. Tudo que eu tenho hoje, quem me deu foi o K-pop, assim. Então, a minha trajetória como artista, ela não começou com o K-pop. Eu já fazia outras coisas antes, eu já dançava outras coisas antes, eu fazia teatro, enfim, várias outras coisas relacionadas ao meio artístico antes. Fiz TV também, quando eu era criança, revista, um monte de coisa. Mas... Eu amo o filho da Xuxa, né? A mãe falando mas minha mãe sempre me incentivou. Minha mãe sempre me incentivou nesse lado, não tenho o que reclamar, assim. Ela sempre fez de tudo pra eu conquistar os meus sonhos em relação ao meio artístico, assim. Apesar de ser muito difícil, que eu venho de uma família que não tinha muita condição, né? Era uma família pobre, então não tinha... Tipo assim, os outros meninos que faziam essas coisas... as mães efetivamente investiam grana neles, né? A minha mãe só saía me levando pra tudo que é teste, esquivava das agências golpistas e tentava achar as que valiam a pena, era isso. Só meio assim, filho, você é lindo, vai sim, vai dançar, ai que bonitinho. Tá meu filho, esse garoto aqui? Meu bota ele numa propaganda. Ei, olha ele aqui, isso. como você ele fez vem. propaganda, não fez quando era pequeno? Fiz comercial, fiz ponto imagens. em novela, fiz muita coisa. Eu quero imagens. Tudo quando eu era criancinha, né? Mas enfim, e aí o que me fez efetivamente querer estudar a dança foi ter criado o Warzone lá em 2013, então fazem 12 anos já. Hoje a gente não tá mais no Warzone, mas eu fui fundador do Warzone, então é parte muito importante da minha vida. A gente ainda é bem amigo da galera que tá lá, toda oportunidade que a gente tem de encontrar com eles, de assistir eles performando, a gente ainda vai também. Ainda tem gente da primeira geração do Warzone agora? Ou já trocou todo mundo? Não. Eu acho que da galera que você conhece tem o Kizu só. Que é a primeira, né? É que naquela época ele não era do Warzone, ele entrou depois, mas ele já era muito próximo da gente, né, e tal, e acabou entrando depois. Justo. É isso, mas ele é o que tá ainda. E aí, foi toda essa estrutura performática que me brilhou os olhos. Então, eu já acompanhava outros artistas ocidentais, eu sempre fui muito fã de boy band, girl band, até misto também, eu era muito fã de RBD também, e sempre teve esse rolê da performance pra mim. Quando eu fui entender como não é só a performance, aqui tem dança, aqui tem canto, aqui tem interpretação, aqui tem visual, essas coisas todas que são as referências que a gente usa, foi dentro do K-pop. E o K-pop me abriu as portas para começar a dar aula de dança, o K-pop me abriu as portas para estar em diversos palcos, para conhecer outros estados do Brasil, que na minha realidade não era uma coisa comum assim. Então eu costumo dizer que tudo que eu tenho hoje é graças ao K-pop, eu tenho muito orgulho disso, ainda que
esse é o ponto principal em relação ao Mayday. A gente sempre senta e conversa de, tipo, até onde a gente tá reproduzindo algo do K-pop e até onde a gente tá entregando algo verdadeiramente nosso, que tem referência, que tem essência do K-pop, mas que também tem muita brasilidade, que é o que é a gente. O que é o Mayday mesmo é esse mix. E eu acho que é o Brasil também, porque o Brasil é muito vasto, é um mix de várias culturas, de vários lugares diferentes também, ao mesmo tempo que a nossa cultura daqui também é muito rica, né? Então acho que, por enquanto, a gente tem feito bem esse rolê de mesclar as coisas, combinar um pouquinho de referência que a gente tem do K-pop, com coisas que a gente tem do Brasil, com coisas que a gente tem do Ocidente, mas que não são do Brasil também. A gente tem tentado beber de todas as fontes que a gente tem. Tudo pra mim. É isso. Eu aqui, caraca, e agora? O que eu falo mais? Ele já deu aulas? Putz, meu brother. Deu aulas. Não, ótimo. Não, é isso. Tipo, a gente tenta trazer o que realmente vai ser válido pra gente, né? Porque não funciona você copiar, até porque a gente não é asiático, né? Então, isso funciona pra eles lá. Ai. E com isso pode subir os créditos. Até o próximo episódio de Café com Soju. Até a próxima. Falou que eu falei bem e deu o fecho final. Aí ele... Você fala bonito. E eu aqui a gente é policial assim, bem e policial mal hoje, tá bom? E eu tô aqui assim, amo quando eu não preciso eu dar os fechos. Não, é que realmente não funciona, gente. Tipo assim, pra quem gosta do K-pop em si, gosta do pessoal asiático, quer consumir os asiáticos. Até porque o nome já diz, né? K-pop, que vem da Coreia. E... Porque o K-pop brasileiro não é. Não existe. Meme. Aqui o pessoal é pop, galera. Todo mundo pop. A gente pega a referência, traz pra cá, modifica e faz do nosso jeitinho aí pra encaixar aqui no Brasil e deixar com a nossa cara também. Eu amo. E aí você falou uma coisa importante. Eu amo quando as pessoas trazem ganchos que eu não precisei ter combinado antes, né? Grandes mentes pensam parecido. Mas é porque a gente vai falar hoje de algumas... Porque saíram algumas notícias que eu amo, pois grande fã de... Gente, eu sou uma fã... Eu nunca não fui fã de segunda geração. Eu sou fã da segunda geração. Eu sou fã. E não que eu não seja fã de outros grupos que vieram depois, mas o auge do meu consumo enquanto fã de K-pop, fã mesmo, e papapá, foi segunda geração. Pra mim também. Acho que o Léo acompanhou da segunda, mas eu acho que o auge dele foi na terceira. Tá. A terceira? Acho que sim, né? Eu Mas... entrei, era 2015, 17. Ah, você pegou a terceira. 17, foi antes. O Warzone era de 2013 e em 2015 você já tava dançando Já com a tava, gente. é verdade. Eu comecei a consumir K-pop em 2013, por aí. Então. Você pegou essa transição Final mesmo. da segunda geração, Você pegou o começo da terceira ali. Debut do BTS, um ano antes do EXO. Foi. Mas é isso, eu comecei por aí mesmo. Tipo, Justo. BTS foi Bem sua cara. os primeiros. É meu grupo favorito. Não, mas é bem meu grupo favorito, galera. Não, e é aquele debut e o que era Bulletproof Boy Scouts é muito... É o que fez eu ir pro K-pop, na E verdade. era muito Léo Molecote, né? Sim. Ele era outra pessoa, tá, gente? Esse aqui é um outro corpo esse corpo com whey protein e creatina engoliu aquele outro corpo. Era outra pessoa. Eu parecia esse microfone aqui. Era assim. Outra pessoa, mas, gente, a criança, assim. O filtro era o cabelo. Bota a imagem. Eu vou botar mesmo, sabe? Eu não tô zoando. Vou Por mandar. favor, Bota só do Leonardo. não, dele, me ajuda com essa curadoria. Não, pelo amor de bom, Deus. me ajuda com essa Se for curadoria. só do Leonardo, também. Se Me não ajuda. não precisa botar foto minha de 2013. Então me ajuda com a curadoria da foto dele, Meu senão eu vou passado achar me foto de condena. todo mundo. Não. Então tá bom. Só dele. Meu passado me condena. Eu vou aceitar o que tiver, pelo menos eu vou ter uma foto e a sua. Mas é muito sua cara, o que era aquela coisa meio molecote. Nossa, eu tenho até foto com a camisa. O primeiro show que A eu fui na gente minha tinha vida também. foi no show do BTS. Eu O amo. primeiro show deles aqui. Eu Que amo. era a casinha desse tamanho. Tem uma foto nossa, tá eu e você de costas, com a regata preta escrita de mim em 95. Que Ensaiando. clássico. Ensaiando. Que clássico. Mas, para nós, grandes fãs de segunda geração, gente, final de 2024 e agora 2025 tá sendo um sabor. Porque tem um monte de coisa voltando. E coisa voltando, e assim, não é que a gente... Tudo bem, esperança é a última que morre, esperança é a última que morre. Mas a gente tava por aí pensando, nossa, isso realmente tava na minha carta de bingo de 2025? Não! Definitivamente. Definitivamente não. G-Dragon anunciando o turnê mundial solo depois de 8 anos da última turnê, que acho que nem sei se saiu da Ásia, tava na minha carta de bingo 2025? Não. Eu vou aceitar? Sim!
Inclusive, G-Dragon, entra na minha casa, entra na minha vida, etc, né? O louvor aqui do G-Dragão aqui, ó. O louvor tá pronto, amor. Tudo que você lava louça, né? Vou entregar a Threadwife. Ah, Érica, mas você tá aí falando que Threadwife não é bacana faz 5 episódios. Eu desfalo. Né? Eu desfalo. Que tem que saber sobre a gente que nós somos seres humanos. A que... hipocrisia, ela serve pra ser usada nos momentos certos. Nos momentos certos. Ah, qual que é o momento certo? De drag, no caso. Se ele pedir pra eu ser uma Threadwife, eu vou entregar a Threadwife. Tá entendendo? Eu vou colocar lá meu vestidinho até o tornozelo, vou entregar a garota submissa. Por 2 dias. Mas, né? Que é o limite. Mas enfim, G-Dragon tá vindo aí com turnê mundial. E mundial mesmo, né? Porque os coreanos adoram falar turnê mundial. E aí, tipo, só Ásia e é, Estados tipo, Unidos, assim. Acabou. Por hora, também tá Ásia e Estados Unidos. Eu aqui assim, ai. Ele pegou bem na ferida. Por hora, até a gravação deste episódio. A gente tá muito Estamos tempo nisso, em né? A gente sabe Ásia como e Estados funciona. Unidos. Mas uma garota pode sonhar. Claro. Uma garota pode sonhar que ele vai olhar pra baixo e falar assim: nossa, América Latina, Nossa. vocês têm um molho. Claro, eu tô esperando o Blackpink até hoje. E se. O pessoal gosta dos fãs brasileiros, né? Que a gente é bem doido Gente, falando. você imagina o que a gente não ia português. entregar pro G-Dragão? Entendeu? Esse homem nunca mais ia ser o mesmo. A gente ia engatilhar toda a fobia social dele. Exato. Porque, tadinho, ele virou uma senhora de fobia social, né? Que mal falam com ele assim, falando, ele, né? Ele era mais... Ele sempre foi um introvertido, pra quem acompanha Big Bang e G-Dragon há muito tempo sabe que fora do É que personagem ele tem uma postura G-Dragon... no palco muito o diferente, G-Dragon é uma pessoa, o Ji-Young é outra pessoa. É, São isso, duas coisas diferentes. Mas cada vez mais ele tá mais Retraído. emo boy, assim. Emo boy. Meio assim. É, bem Então, ele, então o Brasil, acho que o Brasil entregaria gatilho pra ansiedade social dele, porém num bom sentido. Ou terapia também. Ou entregaria, tipo, nossa, essa galera é legal, né? Nossa, não é que é legal? E se eu não? me soltar um pouquinho? Pode estar sendo. Ou talvez a gente traumatize Ou ele. foi o que ela falou. Opções, é. não, já que a gente tá trabalhando com opções, né? O que importa é ter Opções, opções, né? O que importa é ter opções. Não, mas eu acho que... Especulações, né? Tá batendo martelo. Exato. É, Então lógico. temos aí, gente, eu não sei falar o nome dessa Ubersmarsch. Se Enfim, você está não na sabe, tela. imagina a gente. É porque é uma palavra em alemão, gente. Eu sou tá. fluente em inglês e eu arranho outras línguas, mas alemão aí a gente... Eu arranho o inglês e aí já basta. É. Eu arranho gírias. Em português eu tenho. Dialeto na quebrada, eu arranho dialeto. Yo, Não, mas Quando vai você estar... tá meio pumba, não. Passou do inglês e espanhol, eu já fico meio pá. já fico meio pá. pá. Aí se você não... aí você não... Vai estar aqui a Não legenda, tem, meio pá. Mas vai estar aqui o nome, né? A arte em algum lugar aqui nesta vasta tela, para vocês verem. Então, temos retorno de G-Dragão, né? Yes. Graças a muitas preces. Porque, tipo, ninguém pediu. Fale por vocês. Porque eu tô não. pedindo há 10 anos. Então, assim, ninguém pediu. Pedi pra caralho. E vamos lá pra galera mais nova. Aulas? Os grupos. Aulas. Aulas. Caderninho. Pega o caderninho. Caderninho, aquele meme do caderninho pegando fogo. enquanto E escreve. mas o meu grupo favorito não é da segunda geração, é da quarta, é da quinta. Mas o seu grupo favorito se inspira exatamente nesses artistas. Se não tivesse vindo um G-Dragon antes, provavelmente não tinha os artistas que tem hoje. Pois. É a referência Assim deles. como se não tivesse Dom Banchiquim, poderia não ter Big Exato, Bang. Exatamente, Assim e como assim se não tivesse... sucessivamente. Alguém né? tem que vir pavimentando ali pra Exato. galera... E uma coisa Aparecer que mais. eu acho muito foda da cultura sul-coreana, que é o respeito... As hierarquias, elas são meio complicadas. Mas uma parte boa das Sim. hierarquias é exatamente lembrar de que precisa ter respeito por quem sabe quem mais veio ou por quem antes. veio antes. Exato. Tá? É isso. E isso é uma coisa que eu acho que uma galera que consome muito o K-pop esquece muito fácil. Esquece. Tipo, gente, isso não é uma briga de fandom. Você reconhecer que um outro artista é inspiração, é fonte de inspiração do seu artista, que é a sua fonte de inspiração, não é vergonha. Não, Não é vergonha nenhuma. até porque a genialidade ela vem do estudo também, né? Você precisa Pois. tirar De de algum lugar para você transformar aquilo no seu, que é o que a gente estava falando que a gente faz com o Mayday também. Total. Então você precisa ter referência de alguma coisa. Imagina, sei lá, o próprio G-Dragon.
se ele não tivesse se inspirado, se ele não tivesse a referência dos rappers ocidentais na época do hip hop dos anos 80, 90, sabe? Ele não ia ser Não ia ter o G-Dragon. E aí não ia ter um BTS, e aí não ia ter um Icon, e aí não ia ter outros grupos que são majoritariamente hip hop, sabe? Tipo, Exato. Até porque criar do zero é muito difícil. E não tem criar do zero. O mundo existe há muito tempo, não tem como. Tipo, não sei se é impossível, mas eu acho quase impossível algo ser criado do 000. Eu acho que essa toda campanha, gente, 2025 depois de Cristo, acho que, né, vamos abandonar e o pessoal também, querendo ou não, vai seguindo uma linha, né? Tipo assim, isso aqui tá dando certo. Foi pegar. Ainda mais quando a gente fala de indústria, né? Trend, né? Porque a gente tá falando da música do ponto de vista de gênero musical, mas aí a gente tá falando do K-pop do ponto de vista indústria. A indústria do K-pop são coisas distintas também. Uma coisa são os artistas que vocês acompanham, outra coisa, e que muito mais importante para eles continuarem existindo, são quem tá por trás. E quem tá por trás não quer saber se você tá gostando da música. Quem tá por trás quer saber se vai ter milhões e milhões de plays, se vai ter milhões e milhões de views, se vai ter milhões e milhões na conta. Exato. Mas aí temos aí o grande dono das refs, né? O idol dos seus idols aí. Novamente, isso não é uma provocação, e o G-Dragon é o idol dos seus idols. É só vocês irem lá ver se... quando o G-Dragon faz um show na Coreia, vê se não tem algum idol que vocês gostam que não tá lá na plateia assistindo. 21 fez a mesma coisa. O primeiro show de retorno do 21 em Seul, no final... Foi final do ano passado, começo desse ano, já me perdi no tempo e espaço, mas enfim. Foi por aí. Gente, aquele primeiro dia esgotou só de idol, né? Só de artista. O primeiro dia delas em Seul deu sold out porque era só artista que foi ver essas gatas. E é muito doido isso, né? Muito doido. Mas aí temos essa turnê que eu espero que ele olhe pra baixo e fale: ei, vamos ali, vocês têm um molho. Vai custar um rim? Vai custar um rim. Pode levar, quem precisa de negócio. Não precisa. A gente tem 2. Você entendeu? Filtra com só, faz a gente, né? O jeitinho brasileiro. Vamos. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, né? Aí a gente teve. Vocês gostavam de Infinity? Sim. Eu já sabia essa resposta. Gente, e os reis do sincronismo, né? Sim. Era muito surreal que era a sincronia do Infinity dançando. Eu fiz essa comparação para as minhas alunas recentemente. Porque Jura? teve uma aluna que ouve o Beck do Infinity. É muito bom. E ela não gosta de boy group, ela é só do girl group. E aí ela falou: professor, se a gente for apresentar algum boy group no fim do ano, eu gostaria que fosse essa música, porque é a primeira música de boy group que eu ouço e eu gosto, assim, ela falou. E aí eu fiquei, nossa, que legal, né? Porque essa aluna também é uma aluna, geralmente ela não gosta das coisas mais antigas. Ela geralmente gosta só das coisas mais novas. Ela né? é etarista. Ela é etarista e feminista também. Essa parte tudo bem, reparação histórica. Mas etarista? E aí ela gostou, e aí eu fiquei, nossa, que engraçado, né? Que você gostou, tipo, foge bastante do que geralmente você gosta e tal. A gente começou a conversar, e aí a comparação que eu fiz foi o Infinity, quando você vai olhar hoje, comparado com os grupos que a gente tem hoje, quando você vai olhar um Dance Practice, não é a coisa mais limpa, mais sincronizada do mundo com o que a gente já tem hoje. Mas eu falei pra elas que na época, o Infinity era assistir um practice do Infinity era como assistir um practice do Seventeen hoje em dia. Tipo, era todo mundo igual, assim. Era o jeito mais fácil de pegar a coreografia era pegar uma coreografia do Infinity, porque tava todo mundo fazendo a mesma coisa. E eles eram e eram coreografias complexas, né? Sim. Não era nada muito... Assim, cada grupo acho que tinha seu conceito de complexidade, né? Alguns grupos apelavam pra complexidade com acrobacia. Sim. Tinha grupo que apelava pra... Meu Deus, o Júlio. Pode. Se a gente virar uns 15 mortal aqui... Nossa, eu amava. Eu comia com farofa. Meu cambalhota, né? A gente, quantos mortais precisa pra ganhar uma competição? Sim. E ganhava todos. Vamos dessa heartbeat. Toda. Essa foi chique. Essa foi muito chique. Eu amo. Mas Infinity fez aí também não estava na minha carta de bingo de 2025. O show de 1000 horas, né? Gente, 4 horas e meia? Porque eles tocaram a discografia inteira do Infinity. Eles não escolheram eles tocaram a discografia inteira do Infinity. E eles dançaram. E se você for ver Fancam, e eu vi no TikTok. Porque você fala assim, eles vão dançar as mais populares, as outras eles vão, né? Ei, galera, não sei o quê. Eles performaram todas. Eles dançaram todas. Meu Deus. Como se não houvesse amanhã. Tomara que na discografia tenha muita bala pra dar uma respirada. Tudo 30 e muitos mais, eles têm né? Tudo 30 e bastante. Caraca. Tudo na minha faixa etária. E eles lá dançando sem parar durante 4 horas e meia. É bastante. E acho que foram 2 shows, tá?
Acho que foram Bastante. 2 ou 3 dias seguidos. Meu amigo. É tipo- Mas haja todos perna. os dias foram 4h30? Foram, eles performaram todos os dias. E assim, respect, né, Infinity? Porque foi uma coisa meio do tipo, já que estamos reunindo o fandom pra vir assistir a gente vai entregar Tudo tudo. de Sim. verdade. E entregaram, assim, eu achei babado, e especialmente na idade. Eu acho né? massa, mas eu também fico assim, meu Deus, tomara que os fãs estejam sentados. Olha, se tratando de Ah, show na dependendo, Coreia e tal, é Acho que é provável que provável, sim. né? Porque eu eu fico como fã, eu pensando, não aguentaria. A minha tá? coluna ia doer. Eu não aguentaria. Não, é. Não, Se fosse pra eu coluna, estar fazendo um lombar. show com 4 horas, acho que eu faria. Agora, assistir, eu acho que eu já ia estar completamente. Eu ia querer sentar já. Não, já é difícil. É, não, em pé tem que ser muito A hora fã, que de chega, verdade. a hora que bate a 1h30, eu já sei por conta de como meu corpo começa a doer. É a Eu minha não preciso olhar no lombar que relógio. Não, Começa a doer meu joelho e falo assim, ei, bateu 1h30. Até quando vamos? Aí bate 2 horas, eu falo, puta, minha lombar, Minha lombar. bateu 2 horas. Nossa, e K-pop adora, grupo de K-pop adora Adoro. fazer show com 2h30, O 3 Stray horas. Kids me arregaçou. Tô até agora me recuperando do Só um Stray weird, Kids. mas ok. Quem dera. Mas. Enfim. Mas Infinity meteu essa também, 4h30, acho que 2, 3 dias seguidos. O que, gente, fazer isso num dia também pro artista já pega. Imagina 2 dias seguidos, 3 dias seguidos. Não. É Não, bastante. haja- é uma estamina que eu não consigo imaginar como Meu vocês Deus. têm. Parabéns, ainda bem que vocês fazem. Viva o energético. Eu ia falar uma coisa mais saudável, né? Ah, eu supino, ele é energético. Ah, não. Tá pré-treino. Não sei o que. Pré-treino, Nada a ver, é. a mesma coisa. O que é pré-treino? Aquelas que não. Pré-treino é tipo um energético. É, Ah, tá bom. Só que em pó. em pó e... E ele dá Específico. mais energia. Exato. Tá bom, sounds dangerous. É, Enfim, não façam isso em casa, crianças. E aí obviamente tivemos nossas queridas 21, que eu já falei aqui, vou sempre falar. E aí era um show, era 2, aí fizeram uma pequena turnê, aí voltaram pra Seul agora, e aí vão dar uma pausa. Estou aqui jogando pro Céus, que seja uma pausa pra fazer um negócio de um álbum novo. No 21? Aham. Será? Aham. Não, tô aqui pensando, não tinha pensado nisso. ela sim vai Pra mim, ser. elas iam fazer uma turnê mais nostalgia de novo, um negócio mais assim. Não, e tudo bem fazer. Elas tiveram no Coachella, né, faz pouco tempo, e eu vi muitos vídeos de umas gatas, assim, gatas que são ou Korean Americans, né, elas têm alguma ascendência coreana e vivem em diáspora, ou elas estavam lá vendo, e aí as legendas eram, eu esperei 16 anos pra ver isso ao vivo. Tipo, E eram umas gatas da minha idade, coreanos americanos que provavelmente viram na música do 21, que sempre faz essa música pras gatas fora do padrão, nananã. Então, provavelmente elas vivendo ali numa diáspora onde naquela época não era moda ser asiático. Então, elas provavelmente sofreram bullying, provavelmente sofreram um monte de coisa. Esse hitzinho. E aí, elas simplesmente gravando e elas chorando o show inteiro. E eu fiquei Nossa, assim, legal. essa sou eu no show do 21. Já saibam que eu vou chegar montada. E eu não respondo pelo que vocês vão ver no final do show. Final de show é final de show. Gente, não existe, porque eu chorei vendo fancam Ela com na a volta maquiagem- delas. Com a maquiagem. Ah, não, mas Não, eu chorei na minha, grupo eu chorei que na é minha muito casa, importante embaixo do pra meu você. edredom, Cara, com o TikTok aberto e vendo 30 segundos de um corte delas cantando Ugly. Eu falei, fudeu. eu tava E eu cantando me bem cho- essa eu- música aqui quando E você eu falou. chorando copiosamente. Não, Então, mas é um grupo que é muito importante pra você, né? Muito. Além de ser muito fã, também remete a foi como eu entrei esse no rolê de K-pop. aceitação também. Também, né? Tipo, é mas e aí tem um rolê de que foi o que me colocou no K-pop. E a Justo. partir dali minha vida mudou. Justo. Pra bem ou pra mal, óbvio, tive momentos e tal, mas mudou, porque mudou o foco da minha carreira, mudou as pessoas que eu conheci na minha vida. Justo. Algumas poderiam não ter passado? Poderiam. Acho que todos temos essas todos aí. nós temos. Mas isso aconteceria independente do K-pop. Entendeu? Tá entendendo? Então, É isso. assim, Aprendizados da vida. aprendizados da vida. Mas mudou minha vida. Mudou. Sim. A partir dali, minha vida mudou de foco completamente. E foram elas. Elas foram um marco zero pra mim. Então, Legal. eu fico imaginando Legal. se esse show vem pra cá, meu brother. Eu não respondo. Ah, mas a ideia Por é mim. essa mesmo. Tem que ir, tem que curtir, Não tem que ser respondo por fã. mim. Seja Não respondo. fã, seja fã Seja mesmo. fã. Adoraria. Eu falei disso no outro episódio que a Tio Renan veio aqui, do tipo, que a gente gosta de trabalhar, mas aí a gente quer ser fã. Esse é um show que eu adoraria trabalhar de alguma forma. Imagina, gente, eu me aposento depois se eu falar que eu trabalhei com o 21 de alguma forma. Eu me aposento, eu falo, Beijo, Fia gente, Job, pra mim, não, viu? meu amor, não, vou viver de ar.
que agora eu vou me aposentar. Mas eu também gostaria muito de ter a chance de poder ser fã, porque eu preciso, Claro. porque se eu estiver trabalhando, eu vou ter que virar a minha chavinha E e você ignorar que tá tudo aquilo ali vestir o acontecendo. personagem, você né? não curte, né? A gente sabe, É. a gente faz muito isso também, né? Então Que tem que virar a chavinha. Então, Aí a gente vai fazer festival, aí tem outros artistas que a gente já gosta. acompanha, que a gente gosta, que a gente conhece, sabe da importância deles pro cenário, né? Enfim. E aí a gente sempre veste o personagem de, não, beleza, tô aqui a trabalho. é o que é. A gente faz uma escolha, assim. Não dá pra ter os dois, mas eu adoraria poder... É um show que eu adoraria poder ser fã nesse show. Sim, com se eu certeza. pudesse. Então... Mas agora, por hora, elas já encerraram essa coisa de turnês, ou shows, ou comebacks. Então, a gente meio que pode rezar pro que vem daqui a pouco. A gente pode estar rezando. A Ed pode fazer esse investimento pro Blackpink vir. Ah, lá vem. Mas Olha, Blackpink anunciou turnê, então teremos notícias E aí. usou o áudio do brasileiro e não adicionou uma data no Brasil até agora. Vamos uma coisa de cada vez. E aí, qual foi o Ed? Eita. É isso. Ei, tudo bem. calma, senhora, se acalma. Polêmica. E aí, teve outra... E aí, esse me surpreendeu, porque eu não sei se vocês viram. Estamos prestes a sair agora no final de junho com a terceira e última temporada de Round 6 na Netflix. Eu vi hoje Assistimos Round 6? Assistimos. Gostamos de Round 6? Yes. Gostamos de... Viu, né, dona Netinha? Gostamos de Round Gostamos. 6. Tudo bem que você não me colocou na coletiva dessa vez, né? Eu vou passar, tá bom? Eu vou ignorar, porque a gente é Mas a brother. gente foi no outro negócio, né? Da outra vez. Foi. Alguns, né? Porque eles fazem várias ações. isso. Mas enfim. Mas acompanhe nossos parceiros, porque vários parceiros bacanas fizeram matérias Yes. com a galera de Round 6, que deve estar para sair. Mas T.O.P., T.O.P. grande T.O.P. T.O.P. também do Big Bang, ou ex-Big Bang, né? Porque já faz um T.O.P. tempo que ele foi o único que, tirando aquele que não deve se nomear, que saiu por motivos que também não nomearemos, Por favor. o T.O.P. ele saiu por conta de polêmicas e coisas que, na minha opinião, nunca deveria nem ter saído. Deixa o menino com o back dele, deixa o menino com Deixa aí. o ansiolítico dele, É. que mistura com vinho. Não misturem ansiolítico, Não Com- estamos com incentivando álcool. nada aqui, galera. até porque não misturem, tá? Exato. Remédio É, psiquiátrico por com favor. álcool, por gentileza. Mas enfim. E aí, e faz um bom tempo, que o T.O.P. também tá bem low profile, bem... Ele já era meio louco. Ele sempre foi Ele sempre foi o cara esquisitão, das né, brother? artes, postava uns quadros, umas cadeiras de ponta cabeça. O cara mais cool. Cult. Uma coisa mais assim. Um rapper culto, né? Um je ne sais O quoi. Instagram dele sempre foi uma coisa meio, olha como eu gosto Cheiro. de arte, sabe? Nunca Exato. foi, nossa, olha como eu sou cantor, como eu sou rapper. Nunca foi Exato. isso. Mas aí já faz um tempo que o povo ficava, e o álbum? E o álbum solo? E a música, ele tipo, gente, não, né? Meu Deus, a Rihanna. Isso é... Sim. Mas a Rihanna ainda fala que vai sair um álbum. O Ai. T.O.P. falava, gente, não, fechei meu ciclo, né? A galera pedia de maluca. Deixa eu ficar aqui no meu... Saiu o Round 6, ele ficou todo fazendo um discurso de tipo, galera, não, parem de me ligar com o Big Bang ainda, já saí, eu sei que eu fiz várias coisas, apesar de que eu tô com você nessa, eu não concordo também, não acho nada demais, mas tipo, eu sei que eu fiz várias coisas, mas não botem a culpa em cima dos meninos, deixa os meninos em paz lá. Eu sei que aparentemente ele faz exatamente para não prejudicar a imagem dos outros membros e tal. E aí ele não participou, ele só participou da parte de imprensa, né, da turnê de imprensa de divulgação de Round 6 nos Estados Unidos, né, que teve agora, recentemente eles foram para lá. Na Coreia ele foi boicotado, ele continua sendo boicotado, mas o resto do mundo fala, venha T.O.P. que a gente te quer. E aí Pode ele vir foi. pro Brasil. E aí, meu bem, eu me deparei com um corte de 3 segundos desse homem no Twitter, do povo dele respondendo alguma entrevista em algum momento ali dessa turnê do Round 6, do tipo, and my new album is coming soon. Because my solo album dropping soon. Tá vindo aí. Meu senhor, não, vamos de calma, né? Dá um spoiler antes, você passou anos falando que não ia vir mais, e aí do nada, e ele daquele jeitinho dele assim, todo, meu álbum novo vai sair logo, desse tamanho, parecendo assim. Desse tamanhozinho, sentado aqui, ó, assim, ó, e ele, my new album, todo feliz, ai, que vontade de chorar que me dá. Ele tinha acabado de ingerir a balinha que ele toma no Round 6. No Round 6. No Round 6, tá? Espero que não. Por isso que ele tava assim. Espero que não, porque senão é outro escândalo, pelo amor de Tirou Deus. ele aqui, ó. Colar. Chega. Mas ele lá todo... E aí eu tô tipo... Vocês imaginam um álbum,
uma mixtape T.O.P. Imagina aquela voz, aquela genialidade de volta. Eu acho legal porque eu acho que hoje ele tentaria fazer uma coisa mais voltada para o público ocidental, justamente por causa disso, né? Então, na minha cabeça já vem assim, nossa, quem ele chamaria pra feat? Nossa. Tipo, nossa, eu realmente É o acho que T.O.P. poderia que ser vai bem tirar a legal. Rihanna da aposentadoria. Imagina, Já T.O.P. e pensou? Rihanna. Eu imagino. Eu sou muito fã, né? Então eu queria ver T.O.P. e Nicki Minaj. Nicki Minaj. Eu queria ver. Imagina, gente, ela balançando o bundão na frente dele. Esse eu Que queria sabor. Olha, Barbies que me perdoem. Barbies que me perguntou. Mas eu sou... Eu gosto, às vezes, mais da Cardi B. Não, fica à vontade. Todo mundo é livre pra errar, tá tudo certo. Qual era o assunto mesmo? Bate nele. Ele tá falando que eu estou errado. Mas, enfim, teremos a volta de T.O.P. Espero eu. Espero que não tenha sido um momento de euforia. Espero que não seja a Rihanna. Não, sim, gente, vai vir. 9 anos depois. Ela já tá no Neném número 10. Já tá na Riri Rebocos número 50. Ela já tá na Riri Lingeries, Riri Modas número 100. Entendeu? E o álbum até agora nada. Nada. Né? Então, espero assim, T.O.P., que você não se inspire na Rihanna desse jeito. Esperamos você Tomara que não. aí. E aí você me falou uma coisa importante, que é grupos mistos. Grupos mistos. Yay! Gostamos de grupos mistos? Gostamos. Eu gosto. Gostamos. Vocês usam garotas em performances do Mayday? Usam, né? Às vezes. As né? nossas dancers são Todas mulheres. Que momento. Não, Que a gente já tem homens demais. Já. Eu ia falar que é heteronormativo de vocês. Não, a gente só tem homens demais já. Justo. E aí, pra tá equiparar, nós quatro somos homens. Eu acho que sim, acredito que sim até agora. Por hora é o que Por hora. todo mundo... E Talvez meio. as dançarinas são todas mulheres. Amo. É isso. As meninas vieram de grupos covers também? Ou elas são alunas que vieram direto de outro rolê? Elas vêm do mesmo rolê Ásia? Algumas sim, outras não. Tem, Jura? Misturadinha aí. Tem algumas que a gente conheceu através dos estudos da dança Da dança. mesmo, Tá. né? Fazendo aula, indo em coisas... A hora que você apontou pro Léo, eu fiquei um pouco preopada. Minha cabeça foi pra um outro lugar, mas eu vou... Não. Trabalho. A minha banda até falhou agora. Onde se ganha o pão, não se come a carne. É sobre, mas ele sabe disso. Sim. Sabe, o Leonardo Ele sabe. assim... Sim. O Leonardo sabe. Não, trabalho é trabalho. Outras coisas, galera. Outras coisas. Ele abre uma porta pra uma imensa... Outras coisas. Entendi. Ainda bem que você não é idol mesmo, né? Ainda bem que você Não. falou, é Brasil, né? Brasil. Brasil é diferente. Não. né? É isso também. Amo, Brazucas. amo. Mas temos uma volta, porque assim, o K-pop ele teve um boom de grupos mistos lá na primeira geração, né? Nem segunda, né? Ali entre anos 90, etc e tal. E ali, a partir dos anos 2010, foi quando a gente meio que... Deu uma voltada, né? Não, desapareceu ali, e aí veio o retorno com card. Tiveram Teve o Coed um pouco antes. Teve o Coed um School. pouco antes, né, mas que esboçou só, né? Foi. O card que é o que tá top, até hoje. top grupos criminosos de todos os tempos, aí fica difícil mesmo. Pá. Todo mundo cometeu algum crime, aí vai indo todo Às mundo vezes preso, é fica difícil. Fica um pouco difícil É. ser misto mesmo. É, Cada um na complicado. sua cadeia. É. Cada um na sua cela. Cada um na sua cela. Não Como pode- que sai? Cada um numa cadeia não dá, separada. Não dá Já. mesmo. A visita íntima não Não. rola. Enfim, mas temos aí a volta, porque você falou de Blackpink. O Ted meteu aí um novo projeto da The Black Label. Vou até ler o nome do grupo. Se chama All Day Project. All Day Project, todo dia. Todo dia. Todo dia projeto vai estar tendo. São 3 garotas e 2 garotos. Ah, esse é o que tem a menina herdeira. A herdeira da Samsung. É. Tem a herdeira da Samsung. Ela não é herdeira da Samsung. Tipo, o pai dela é o dono de um conglomerado de empresas do qual a Samsung fazia parte. Ela é Chaebol, é o que importa. Ela é Chaebol. Ela é Chaebol. E aí a Samsung fazia parte desse conglomerado desde, acho, pela matéria que eu li. Não tô batendo martelo nenhum, não sou jornalista. Não, ele já stalkeando assim, não, porque é herdeira. Deixa eu... Desde Eu peguei que... chance de herdeira, grupo Não. Coed. Desde que... Suga mama. Para, deixa eu falar, não consigo. Não, brincadeira, tô zoando. Trabalho. Trabalho. Desde Porém, os a anos, herdeira- acho que 90, 2000, a Samsung não faz mais parte desse conglomerado, mas o dinheiro sempre esteve lá, continua lá, ela é herdeira, é isso. Chaebol.
Ela acordou um dia e falou assim, mano, quer saber? Eu tenho muita grana, então vou ser artista. Falaram que os pais não aprovam muito esse rolê dela ser artista, não, né? Porque eles queriam que ela Continuar só assim. fosse herdeira É. e continuasse o legado da família, mas que é o sonho dela e que ela vai mandar ver, é isso. E ela tem dinheiro pra fazer? Se a gente que não tem dinheiro A gente tanca, por faz. que que... Sabe? Enfim, teremos aí o... já acabou de debutar, não foi? Até a gravação, eu acho que saiu essa semana, eu não vi ainda, eu vi só a galera postando Eu umas acho, coisas. até o vi um momento de pedacinho sair, hoje, na você verdade. viu? Tipo, mas, não vi tipo, ainda. tava passando, não lembro o que eu tava fazendo, e aí eu... Eu vi uma Sai. galera postando sobre, aí... Eu fui impactada. Aí eu fiquei, depois eu vou ver, e aí eu fui trabalhar e nunca mais vi. Foi. E aí, eles estão... Enfim, até a hora que sair esse episódio já vai ter debutado Com certeza. o grupo. Eu achei interessante a escolha ímpar de número Eu também. de integrantes. Geralmente é... Melhor Mas escolha. talvez seja uma forma... Porque assim, eu tava lendo até... Tô até com ela aberta. Eu tava lendo uma matéria do Korea Herald, né? Que é um desses jornais respeitados aí, coreanos, mas que falam em inglês Ok. e que postam em inglês e tal. E eles deram uma grande matéria até, não só falando sobre o debut do All Day Project, mas fazendo uma análise do porquê que... Tipo, por que parece que os grupos co-ed na Coreia não vão pra frente, ou vão até certo ponto e voltam? Ou o por que Card que fez ficou... mais sucesso pra cá do fez que mais lá, sucesso né? É fora do verdade. que lá. Ou por que ficou tanto tempo sem debutar outros grupos co-ed, tirando o Card, né, nesses últimos anos e tal. Porque a gente teve lá nessa primeira geração o Ruha, enfim, o Cool, Sharp, Tinha bastante, Turtles, tinha a galera do Coyote e etc. Um pouquinho depois. Então, teve isso, mas aí parou. E aí tem uma análise que eu achei interessante deles trazendo, que é tipo, tem uma coisa também sobre consumo, Sim. começa umas fan Eu ia falar wars, isso. porque a gente tem o rolê do chip, né? Sim. A gente tem a cultura de chip, que isso existe no K-pop, no J-rock, no J-pop, no BL, no GL. Vocês têm chips do Mayday? Vocês sabem? O povo faz um o chip povo. aí. Vocês já tropeçaram em alguma fanfic do Mayday? Do Mayday não, quando a gente Não. tava no Warzone, tem Tinha algumas várias. no Spirit aí. Quem que era o chip principal do Warzone? O chip mais popular? Aí era o Leonardo e outra pessoa aí que já foi embora. Não, Que... falecido? Entendi. É isso. Olha você, dono de chip. Pois é. Que momento. Mas aqui, ó, Mas eu tinha tem várias. Tem muitas. O povo gostava de me chipar com todo mundo, era isso. Isso é real. Isso é Era real. isso. Eu amo. Acontece. Mas aí tem essa cultura de chip, só que é engraçado, né? Porque vem também de um lugar muito homofóbico. Sim. Porque tá tudo bem você chipar os dois caras Exato. homens do mesmo grupo, mas se for um grupo coed e chipa você com uma mina, aí não pode. Porque não é como se, assim, os caras podem ser LGBT, podem e muitos são LGBTs na vida real, então o chip ele poderia acontecer no que tange orientação sexual. Uhum. Não é só porque é um cara e uma mina aí, não. Uhum. Aí não pode chipar, porque as fãs... Não, tem a porque ver- isso e porque aquilo. Tem a ver com o rolê de posse e de fetiche também, né? Tem. De tipo assim, se são dois caras se pegando porque eu quero, porque na minha imaginação isso me motiva, isso me traz alguma sensação que me conforta, tudo bem. Agora, não, ele não Um pode. cara- Se ele é um homem e ela é uma mulher, eles com certeza vão se pegar de verdade, não é só pra minha imaginação. Exato. Não é pra e aí mim, vão é se contra casar. mim. E aí se vão se Exato. casar, ele vai amar ela e não vai me amar. Exato. E aí tem essa questão lá também, né? Onde geralmente tem contratual, que os idols não podem namorar, justamente isso. por conta desse negócio que, tipo assim, eu sou das fãs e as fãs são minhas. Ou os fãs. Então tem essa polêmica aí. Você já também. tentou meter essa conversinha? Por que pra essa ganhar conversinha? Essa conversinha de sou só de vocês. Eu não. Trabalho é trabalho. Você já respondeu um negócio bem assim. Eu? Aham. Tem vídeo lá no meio dele, depois eu te mostro. Ai, como você é um ó. respondendo. Não, eu não namoro, eu namoro com vocês, fãs. Ai, Eu fiquei, Leonardo, não. por favor. Tem que ser.
porra, ele Amo não vocês, ajuda, minhas né? fãs. Ai, que Isso aqui. ridículo, que ridículo. Que ódio. Deixa eu ser fofo com o pessoal. Ai, e aí eu vi uma discussão da galera do tipo assim, vocês nem escondem que vocês só querem saber de tipo, que vocês apoiam empresas, tipo, grandes agências, né? Porque a The Black Label é uma subsidiária da YG Da Entertainment. YG, exato. E aí, porque não teve o mesmo hype com o Card, não sei o quê. E aí é foda, porque, tipo assim, o Card, ele tá vindo de 2 momentos muito complicados, pra quem não sabe. E eu também tinha esquecido. E vendo essa discussão no Twitter, eu fui lembrada. Que a primeira coisa não fazem muitos meses que o BM, que é um dos integrantes do Card, Eita. ele A gente já trabalhou com eles, inclusive. Já mesmo. A gente já trabalhou com o Você já Card. trabalhou com eles, eu já entrevistei eles, assim... A mesa toda conhece eles. A Metal isso. conhece eles. Mas o BM, ele é Korean, né? Korean American, e ele cresceu nos Estados Unidos. Ele foi criado, então ele foi socializado nos Estados Unidos, na diáspora e não na Coreia. E socializado no... Eu não sei se ele é de LA, ele é de algum lugar que também... com muita incidência do hip hop, então ele foi da quebrada, ele teve contato com a quebrada estadunidense ali, a cultura, e é por isso que ele fala do jeito que ele fala. O vernáculo que ele fala, gente, é vernáculo que tem uma nomenclatura para isso, que é dialeto de people of color. Então o jeito que fala, com gíria, né, o jeito hip hop de falar, é porque ele foi, não é só porque ele é o rapper do Card, é porque ele foi socializado lá dessa forma, tem amigos pretos e artistas. E aí numa live ele me fala a N-words, ele fala a palavra que não se pode falar com N, cantando ali, acho que foi por conta de uma música, mas é tipo... Ele não tem nem a desculpa do fato de que ele foi criado na Coreia, De que ele não sabe. de que ele não pode, absorveu o hip hop de fora, entendeu? Ele fez a live, a gente já falou disso aqui no Café com Soju quando aconteceu, e aí teve um agravante que eu entendo a intenção, que depois ele fez uma outra live falando que ele foi colocando fãs ali pra literalmente meio que, mano, falar que... Vai esculachar ele. Vai esculachar ele, pra falar que ele tinha Ele fez uma live, ele sabia que ele tinha feito merda, ele entendeu que ele fez merda, ele fez a live e falou assim, entra aí, me xinga, bum. E aí a galera entrava na live com ele, Só pra várias dar minas falar, pretas, tipo assim, e nem xingando, elas estavam dando ele tava letra errado, sabe? mesmo, Tipo, sabe? é isso. Porque são fãs, o Card, pelo Card fazer uma música eles mais... têm Mistura muito música isso, caribenha, hip hop, música preta, música latina. É óbvio que eles têm muitos fãs que são pessoas racializadas aqui no Ocidente. Entendeu? Pessoas marrons, pessoas negras, pessoas latinas aqui, enfim, de origem caribenha. Então a galera tava honestamente muito triste, muito chateada por isso. Claro. Porque não era a galera metendo pau, era a galera tipo, eu sou sua fã, eu acabei de pagar pra ver seu show. Tipo, você acabou de sair de uma tour aqui nos Estados Unidos, tipo, a galera tava chateada. E aí a gente até falou sobre isso, que a live, ele monetizou a live tava sendo monetizada. Então é tipo, porra... A não ser que você esteja pegando essa grana pra colocar numa ONG, alguma coisa que tenha a ver, sei lá, né, Black Lives Matter, não sei o quê, você tá falando pra fãs suas que estão muito chateadas com você e com razão, te ensinarem, sendo que isso toma tempo, gente, isso é uma consultoria, tá? Ensinar sobre raça é uma consultoria e deveria ser pago. Mas para elas te ensinarem de graça enquanto você monetiza a live e até aquele momento não tinha nenhuma divulgação de que aquela grana arrecadada seria revertida para alguma causa, né, educacional. Então foi pegando muito mal, em cima de muito mal, em cima de muito mal. Eu não sabia que a live tinha sido monetizada. Tinha. Vacila em cima do outro. Eu ia falar que eu entendo o lado dele da ideia da live, de falar assim... Eu também entendi. E eu ia falar até que eu acho... que era um pedido de desculpas muito mais sincero do que geralmente se vê quando o idol faz esse tipo de coisa. Grava um videozinho e deixa lá. Ou nem isso, faz uma carta, pede, a empresa faz uma carta e solta, enfim. O roteiro tá aqui, ó. Aí você só grava aí, tá, amigo? Então, tipo, ele colocar as fãs lá pra efetivamente, né, falarem o que elas pensam. Mesmo que não seja o trabalho delas. Exatamente. Mas, tipo, ele abria esse espaço, pelo menos. Mas monetizou. Porque a galera podia só entrar e xingar ele também. E daria certo também. Super. É isso. E aí teve um rolê que eu não sabia disso, que o Card meio que recentemente, não sei o qual recentemente, mas eu vi nessas threads e nessa discussão, eles foram fazer um show na Rússia. E aí, qual que é o grande rolê, né? A Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado, estamos numa, né, guerra. Para mim é muito... Não...
talvez seja um falso paralelo que eu vou falar aqui, mas eu vou fazê-lo só para fins de comparação. Mas, tipo, vou para Tel Aviv, vou para Israel, fazer um show em Israel, porque Israel tá aí cuidando de um genocídio étnico, bombardeando crianças sem parar há anos e, sabe assim, exterminando o povo palestino. E aí vai um artista lá, igual os influenciadores LGBTs que foram lá porque teve a parada LGBT em Tel Aviv, e aí eles ficaram presos em Tel Aviv porque Israel resolveu bombardear o Irã, e o Irã não é bagunça. E o Irã tá lutando de volta, e o Irã é armado nuclear. E aí ficaram presos, e todo mundo falou assim, gay, o que vocês estão fazendo em Israel? Tá maluco? Por que vocês saíram da sua casa aqui para ir para a parada gay de Israel? Deixa eu te contar, primeiro, Israel não se importa com você. Israel tá fazendo propaganda para falar que eles são legais, enquanto eles estão lá todo dia bombardeando crianças e famílias inteiras. Então você não devia nem ter saído da sua casa para ir na parada gay de Tel Aviv, vamos combinar. Então acho que é um falso paralelo, mas numa situação dessa também. Então eles foram fazer o show na Rússia, e eu acho que tem um problema grande de agenciamento. Eu ia falar isso. Tem um problema muito grande de agenciamento. Eu ia falar que eu não sei se eles têm controle de onde eles podem ou não performar, né? Também não sei. Que isso provavelmente deve ser mais da empresa, deve ser contratual. Não tô falando... Mas são eles que tomam, porque eles são artistas, eles são a cara de... Vocês sabem disso enquanto artista. Se alguém atrás de vocês fizer merda, se alguém da produção, são vocês que vão responder. Exatamente. Inclusive, já aconteceu? De alguém fazer alguma merda representando vocês? Representando a gente, não. Não, não. Hoje, a gente foi agenciado uma vez. Hoje a gente não tá mais na empresa que a gente tava antes. Lili cantou! Camina Créditos! And the world não. E aí, mas não, acho que em nosso nome não, assim. Acho que não. Que bom, porque é esse tipo de coisa que ia acontecer. Hoje a gente tá independente também, né? Então, o que sai e for culpa nossa é realmente culpa nossa. Realmente a gente se vira pra resolver. A galera vai pegar esse O que corte. dá Se certo. alguma coisa acontecer, tipo, o Iago falou o quê? Tá tudo bem. Mas é isso, assim, a galera falando, não, gente, para de se passar. A gente não tá apoiando o All Day Project porque é uma big label, e sim porque o Card deu uma pisada. O Card deu uma pisada de bola, então a gente tá. Porra. O rolê deles performarem lá na Rússia, eu consigo entender o porquê das pessoas ficarem assim, né? Claro. Guerra não é uma situação legal, mas aí tem que estar vendo também, porque, tipo, o Card. Desculpa fazer de Card, eu adoro Card, não tô validando eles como flop aqui. Mas eles estão podendo escolher onde eles têm ou não show pra fazer também? Tipo, perto de outros grupos. Então, será que eles estão com a demanda tão assim? Porque faz um tempo que eles não estão em alta também, né? Tipo, que a gente... Teve uma época que a gente via bastante o Card lançando coisas e tipo assim, pegando números expressivos, ainda que para um grupo que não é de uma grande empresa, né? Mas... Não, pior que a DSP não é pequena, né? Não. A DSP Media não é uma agência pequena, eles tiveram até sorte disso. Sim. Não foi uma agência também no Gu, né, que pegou eles. Foi uma agência ali que tinha algum nome, já tinha outros artistas e tal. Mas temos aí o nosso grupo Coed. O Mayday, vocês pensariam em fazer uma subunit Mayday Coed com garotas? Ou não binárias? Nunca se sabe. Nossa, não sei. Não sei também. Então, não, nem por esse ponto, mas lembra que a gente falou que a gente funciona de uma maneira muito orgânica entre nós quatro, tanto que não precisa de líder? Tá. Sim. Então, justamente por nós já termos participado de outros projetos Quer dizer, antes... então, se chegar uma mulher, vai bagunçar tudo. Não, pode chegar um homem e bagunçar tudo. Pode chegar qualquer coisa. Pode chegar algum ou alguma trans e bagunçar tudo. Pode chegar um cachorro e bagunçar tudo. Entendi. O problema é que fixou muito bem nós quatro. Eu assim, acho que é a sinergia que a gente tem um com o outro. Não sei se... A gente é sempre muito aberto a feats, né? Tipo assim, a gente adora colaborar. A gente tem algumas músicas pra lançar que são feats também. E dentre elas, obviamente, com artistas mulheres. Mas eu sinto que o rolê é essa sinergia mesmo, da gente entender até que ponto ir um com o outro, de entender a forma com a qual a gente tem essa resolução dos problemas é muito nossa, assim. Eu acho que qualquer pessoa
que entrasse ia dar uma bagunçada nessa É. energia que, É que eu que acho- gira assim nesse fluxo. Acho que também o que Poxa, fez eu a queria gente se tanto fazer alinhar parte. assim é porque a gente já se conhecia, tanto eu e ele, quanto o Shin e o Nix, né? E eles dois já se conheciam, nós dois já se conhecíamos. Já se conhecíamos? Já nos Nos conhecemos. conhecíamos. É isso. Eu amo. E aí, tipo, já tinha essa questão da amizade, né? Então, eu acho que é isso que faz a gente consegue diferenciar bastante o que é a coisa do trabalho, o que é para ser algo mais pessoal, assim. É. A gente Mas- tem um balanceamento É que eu acho legal. que se tem uma coisa que o K-pop talvez também tenha ensinado vocês é que, ou todos nós, né? É que nem todo mundo de um mesmo grupo vai ser amigo e tá Exato. tudo bem. Às E tá tudo vezes, certo. às vezes é um contrato de trabalho, Exato. sim. Não, tá tudo Porque certo, você sabe 100%. que aquele perfil é necessário ali Uhum. naquele grupo. Sim. E tá tudo bem, mas no caso de vocês, acabou. Graças aos céus não é, Os não é dois. esse. Não é só Não é contrato. o- É, não é. Ótimo. Mas se fosse também pra gente também estaria tudo bem. E hoje eu sinto que a gente entende que melhor o fluxo de trabalho rolar e a gente se dá bem quanto a trabalho mesmo, Tá. do que todo mundo ser extremamente amigo. Sim. Apesar de que a gente é todo mundo amigo. Então é, isso. Cara, demos uma sorte, querendo ou não. Assim, É bom quando isso acontece. ficou os dois, assim, muito bem equilibrados pra gente. Super, super. E aí, falando de retorno de coisas aqui, antes da gente ir para nossa parte final, o nosso time aqui do Orgulho, né? Nossos colunistas de Yay. Orgulho, Dramaria e Julis, eles não estão aqui na Fofos. mesa, mas não é por isso que a gente não vai trazer negócio LGBT pra cá. Então traz. Entendeu? Aí tem gente, tem uma tendência que ela poderia não voltar. Qual? Que isso é para a sociedade como um todo, tá? Não tô falando só aqui de artista, Tá bom. de nada. Para a sociedade como um todo, a tendência, bem entre aspas, porque isso não é uma tendência, isso é uma coisa bem perigosa, mas a tendência daquelas falácias da época, não é da época de vocês, mas anos 80, de que sexo seguro não é um rolê, sexo sem camisinha, voltando aí algumas doenças, alguma proliferação de algumas doenças sexualmente transmissíveis que não deveriam mais estar sendo proliferadas, porque a gente tem como prevenir, e educação sexual serve para isso, e etc e tal. A gente viu aí uma baguncinha acontecendo, para quem acompanha os BLs tailandeses, a gente viu recentemente uma belíssima bagunça acontecendo, Em relação a isso? com alguns atores conhecidos por fazer BLs, sendo denunciados por várias, no plural, várias garotas, por conta de comportamento predatório, irresponsabilidade afetiva e sexual, e todo esse papinho de não usar camisinha, de não sei o que, inclusive chegando aí em alguns casos de engravidar as garotas e não assumir, ou engravidar e pedir aborto, e depois rolar uma extorsão. Teve um vucu-vucu aí recente com 2 atores, e eu amo porque isso. Junto temos visitas. Não, e explodiu na mesma semana os 2, tá? A galera até começou a confundir as histórias de tão parecidas que elas eram, e 2 atores completamente diferentes, de agências diferentes, de nichos diferentes ali, mas ambos conhecidos por fazer BL. E aí, o Julis vai trazer um apanhadão pra gente do que diacho está acontecendo nessa história no bundinho, é que eu tô fanha. No bundinho BL. No mundinho dos BLs. E, obviamente, como no final trazer uma discussão aí, porque vamos de deixar esse pensamento lá nos anos 80, que isso aí a gente não precisa trazer de volta, não. Julis, conta o que caralhos está acontecendo com os LGBT. Fala que eu te escuto. Oiê, eu sou o Julis, agora a gente tá no plantão do Café com Soju. Obrigada aí pelas meninas aí na mesa. Daqui pra frente eu assumo pra falar com vocês de um caso que deu o que falar nas semanas anteriores. É muito sério, merece devida atenção e a gente vai discutir eles agora e já já a gente volta pras meninas lá no estúdio. A gente vai falar aqui do caso do Shell e do Prom, que tem uma raiz muito comum que envolve negligência, sexo sem proteção e uma série de fatores abusivos que não deveriam acontecer. Vamos falar isoladamente de cada um e no final eu vou passar um recado super importante sobre por que isso é um problema, como evitar esse problema e recursos que a gente tem. Bom, o primeiro caso é o do Shell, talvez vocês conheçam ele pela série Playboy The Series, ele até teve recentemente aqui no Brasil. Ele teve o contrato com a Copy A Bangkok, a empresa dele, né, ex-empresa dele agora, depois de acusações de cerca de 7 mulheres.
E o que diziam essas acusações? Bom, a gente vai desde exploração, traição, manipulação emocional, abandono de gravidez, coerção ali para que houvesse sexo sem camisinha, sem proteção e até exigência de aborto, nesse caso aí de gravidez. Tudo muito sério. Pela repercussão de tudo isso, exposição de prints, inclusive, dessas mulheres, ele veio a ter o contrato dele rescindido e depois ele veio na internet se pronunciar e dar a versão dele da história e até fazer um pedido público de desculpas. Nesse pedido, né, ele pede desculpas às vítimas, né, às mulheres, aos familiares envolvidos, ao transtorno todo, pede desculpas à empresa e posta em sequência vários prints, né, de exames, de conversas, tentando se defender aí de algumas acusações específicas. Entre elas, a de ter passado IST para uma parceira, ele mostra fotos de exame, ele se defende dizendo que não possui nenhuma doença, que foi atrás, quando eu teve essa mensagem de que ele teria passado IST para alguém, ele foi para o hospital e foi fazer os exames e as testagens. E sobre a outra acusação lá de gravidez e a exigência de que essa pessoa fizesse um aborto, ele assume sim, ele admite que existiu essa gravidez, existe essa gravidez, só que ele não fez essa exigência. E que essa questão do aborto teria sido algo em comum acordo. A gente sabe que nesses casos, tanto de ST quanto de gravidez, as vítimas, aí as mulheres são as mais afetadas por conta do desamparo e acabam ficando com diversos transtornos, diversos problemas aí para carregar. Isso é uma questão de saúde pública. Outro caso que a gente teve foi o do Prom. O Prom, para quem não conhece, ele atuou em Jack and Joker e ele era agenciado pela mesma agência do Win do War, que fazia o agenciamento de só 4 pessoas, o Win, o War, o Bones e o Prom. Também tiveram prints vazados, ele também foi acusado de comportamentos abusivos, inclusive com fãs, e, pasme, né, com fãs menores de idade, uma menina aí de 15 anos. Teve prints aí dessa fã, dizendo que, mostrando que ele insinuando ir dormir com ela e coisas do tipo. Teve prints também dele falando de sexo sem camisinha, dizendo que se fosse para fazer sexo com camisinha era preferível a pessoa usar ali um vibrador ou algum objeto de plástico. E até de uma mulher que ele teria se envolvido e engravidado e também pressionado ela a abortar. E nesse, inclusive, a mulher mostra os prints, exibe os prints e ela fala que ela até gostaria de ficar com a criança, ela tem condições de bancar, não quer nada dele, mas gostaria muito que ele pelo menos assinasse os papéis ali, a certidão, e ele se nega, fala que não gostaria que isso acontecesse, não quer isso. Enfim, mais uma vez a gente cai nesse tópico, nessa raiz dos dois problemas, dos dois casos que eu menciono aqui, que é essa insistência, essa coerção do sexo sem proteção, do sexo sem preservativo. Depois de ter o contrato rescindido aí com a agência até passa por um rebranding, ao invés de chamar YWPB, que é a sigla ali, né, da agência que agenciava essas 4 pessoas, esses 4 artistas, ela passa a se chamar Argentes e fica só com In War nessa parte de agenciamento. Bom, e com tudo isso a gente espera que seja feita justiça, que esses casos sejam julgados, apurados e que as vítimas tenham aí o devido amparo que merecem. E lembrem-se, recado final muito importante, não aceitem, em hipótese alguma, sexo sem proteção. Não importa se essa pessoa é o príncipe encantado, é o seu idol, o seu artista favorito, que apareceu ali, quer transar com você, não aceitem esse tipo de coisa. Camisinha não serve apenas para evitar gravidez, aí no caso de pessoas com pênis, vagina e útero, casais cis, mas também serve para evitar diversas ISTs, além da famosa e tão temida AIDS, né, o HIV. Sífilis, gonorreia, hepatite B, hepatite C, HPV, tudo isso pode ser evitado com o uso de preservativo, então usem. E aqui no Brasil a gente tem o privilégio de ter o SUS, que a gente pode ir lá nos postos de saúde não só obter, né, ter os preservativos gratuitamente, como também em caso de uma exposição de risco, ter os exames e todos os medicamentos necessários gratuitos ali disponíveis também. Tudo isso de graça, então em qualquer caso de exposição de risco, vá o mais rápido possível para a UBS mais próxima e se cuidem muito, porque isso é muito importante, não só para a gravidez, mas também acende esse alerta, esses 2 casos acendem esse alerta para questões de ISTs, para doenças que podem vir desse tipo de relação coercitiva, de relação que não é nem um pouco saudável fazer esse tipo de exigência para que não se use proteção, seja um casal hétero, seja um casal não hétero. Então é isso. Bom, depois de falar desse babado, esse caso super sério, e dar esse recado mega importante, essa conscientização mega importante, eu volto para as meninas aí no estúdio do Café com Sr. Ju. E é isso, a gente se vê, me sigam aí nas redes sociais, @just_julis, e é com vocês, meninas, aí do estúdio. E aí, ok. Ai, que babado. Gente, usem camisinha. E não cai no papinho desses doidos não, hein? Não cai no meu. papinho. Não cai no papinho dos doidos.
Eu nem sei que ator que é, mas não quero o papinho desses Não quero, doidos não. mesmo que não for ator. Entendeu? Camisinha não serve só pra prevenir filhos, galera. Olha como ele. Hoje ele tá cirúrgico, né? Streaming. Ele tá abrindo a boca só pra momentos Hoje cirúrgicos. eu tô falante, eu tô Não, mudado. mas é isso, assim, gente, se for pra voltar, que seja. Que sejam os nossos idols, nossos artistas de segunda geração que a gente achou que fossem com Deus para sempre, mas estão voltando. Graças a Deus, tô parecendo a igreja aqui, de tanto que eu tô agradecendo. Mas é isso, não caiam nesse papinho e tem umas coisas que a gente precisa evoluir, que a gente não precisa trazer de volta. Concordo. Não é favor. mesmo? Você falou de segunda geração, eu lembrei que a gente tá em 2025? 2025. Acho que faz uns 2 anos que eu vi o Super Junior de novo, foi mó legal. Gente, parecia a reunião do asilo, né? Aquele show. Tava todo mundo que a gente reunião- conhece. Só os idosos Pior fui eu assim, ó. que- reunião Leonardo do ficou pra asilo. fora. Eu cheguei no show e não consegui entrar. É porque ele é muito jovem pra estar no show. Não! A gente tava com... Nossa, você A gente tava com meio que nome na lista, assim, né, que o pessoal liberou a gente. Só que não avisaram que tinha horário pra chegar. E eu estava trabalhando. Ah, E aí- proletariado. Aí eu cheguei, gastei dinheiro com estacionamento, Que é caríssimo. bati na porta lá Bravo. e falei assim, ai, a pessoa, vocês não podem entrar porque a pessoa não tá aí e já deu o horário. E aí eu fiquei assim, Não, era um rolê de tipo assim, a organização coreana não permite entrar depois de um determinado horário. E aí, Era importante ter avisado. Pois é. Eu não importante tinha essa avisar, informação. É importante avisar. Mas foi uma belíssima reunião do asilo. foi. Né? O Léo Todos- não tava lá, mas foi bem legal. Senhoras idosas. Tirando o Léo, bastante. todos os velhos do Todos cover os velhos. tava lá. E da fita, tá? É, foi fiquei realmente ponto, uma né? reunião do Só asilo. queria aqui, ó. A gente pulou como se não houvesse amanhã. Foi legal mesmo. Foi um grande momento. E depois pagamos muito caro por isso pelo resto da semana. Do nosso joelho. E meus velhos cantaram do começo ao fim, todas as É músicas isso. no gogô, tá? Já dizia minha mãe, super sênior. Sim. É isso. Minha mãe Super chama eles de sênior. super sênior. Eles estão seniors já. Então, Minha mãe chama eles de. Quando Dona Dora. Super sênior, sim, Dona Dora, a senhora está correta, super sênior. E aí, dito isso, para a gente fechar, quem vai vender o peixe de vocês? É hora de vender o peixe. O que temos de novo? Eita. Vai, Leozinho, mostra. Ele mostrou, que susto. Não é a teta, é a logo, Tá, venda o peixe. O que temos do Meigay? A gente tava aqui falando pra vocês que a gente tem várias referências, né? Referências asiáticas, referências ocidentais também. A gente acabou de lançar um clipe bem estética Y2K, inspirado em Crepúsculo. Isso aí. Quem é? Time Edward ou time Jacob? Fala aí pra gente. É isso. Bota aí a Meu hashtag. filho, eu sou Team Bela. A Bela deveria ter arranjado uma garota. A que Bela é o aqueles Shin. Meu Deus do céu. Enfim, bota aí pra gente a hashtag Team Edward ou Team Jacob. A gente acabou de lançar nosso segundo single principal, né? Que é Silêncio. Uma música bem gostosinha. Dizem que parece bem a vibe do Card também. A gente recebeu vários feedbacks assim. E vocês não foram fazer show na Rússia. É É verdade. verdade. Um Tropical House. A gente também é 4 membros, ó. E 2 deles, dependendo do cabelo, tem uma performance de gênero É mais verdade. andrógena. O Shin, na verdade, é independente do cabelo. Mas É tudo bem. verdade. Dia sim, dia não, as pessoas perguntam. O Shin parece muito o estereótipo do adolescente de 17 anos não binário, né? Como é que a gente faz? Lésbicas que parecem É com que o Justin Bieber. Ele Nossa, fala ele que ele entrega demais. claramente sairia no site lésbicas que se parecem com o Justin Nossa, Bieber. ele entrega demais Que uma bom coisa do isso. tipo, de chegar uma pessoa 40 a mais tentando ser legal e falando, seu pronome é Elus, né? Assim, é a cara do Shin, Sim. muito querido. E a gente recebe, às vezes, uns comentários assim. Sim. Mas, enfim, ouçam Silêncio em todas as plataformas digitais. O clipe tá aí, que a gente se esforçou bastante pra fazer. Nós somos artistas independentes. Apoiem artistas independentes do É Brasil, isso, não só velho. da Ásia. E nem só por isso também, é porque a música é boa, confia. Vocês vão gostar, de verdade. É isso. Tamo por aí também fazendo show. A gente vai fazer show no AF agora, na Anime Friends. Então, quem tiver por lá, quiser dar um salve pra Alô. gente, quiser assistir nosso show também. Sempre bom. Temos mais datas? Pode divulgar? Temos mais datas. A gente vai estar no... Deixa eu pegar aqui. Os que estão confirmados. Tá. É o AF mais um. É o AF e o Queima Kengarau, que vai ser dia 26/7. Dessa vez vai. Dessa vez vai, galera. É isso. Compre ingressos pra ver a gente. São vocês, né? Não pra me fazer. Ah, e sigam a gente nas redes sociais também.
Vai aparecer mayday.grupo. @mayday.grupo, Isso aí. Instagram, TikTok, lá no YouTube, que também é onde tá o clipe. Isso aí. Lá também tem as nossas redes pessoais também, caso vocês queiram trocar uma ideia com a gente, mandar DM. É isso. O Iago posta muita dança, o Leonardo posta muito biscoito, É isso. É verdade. né? Quiser vir fazer aula de K-pop ou de coreografia comigo também, vem pro Why Not. É o Por estúdio favor. que eu dou aula hoje. Isso aí. Então, só bora. Um monte de coisa boa. E vocês não esqueçam de acompanhar a coluna As Irracialidades no portal Perifacom. Estou escrevendo, viu? Viu como a pressão funcionou? Estou liberando matéria. Se acalmem. Está saindo, tá? Tem muita coisa aí para, né, sair. Não esqueçam de acompanhar toda a nossa equipe do Café com Soju, não é porque às vezes é um ou outro que tá aqui, tá todo mundo Todo aqui mundo, fazendo um né? trabalho, nossas redes sociais e um monte de coisa nova saindo. E também não esqueçam de se inscrever aqui na TV Perifacom, no canal da TV Perifacom, porque temos outros programas, outras coisas de cultura nerd para as quebradas e outros recortes e outras coisas muito legais para você. E também o canal da Quimera Mídia BR, onde a sua querida aqui faz algumas entrevistas com artistas asiáticos, asiáticas, porque, né? Dependente do gênero. Para vocês, então é isso. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que vocês vieram aqui. Que o Medei tinha ido só. O Medei já é velho de Café com Soju. Metade do Medei, né? Porque o Shin nunca vem. Essa é a minha É terceira verdade. vez, é a Poxa. segunda do Léo. Isso. Minha segunda. É isso. E os meninos sempre têm mais o que fazer do que falar comigo. É nada. Da próxima Não, estaremos mentira. todos. É isso. A culpa é minha, eu que chamei de última hora. Mas vocês não tinham vindo ainda na nossa nova casa e Não, nosso novo propósito. É Então, Bonita, por sinal. muito bonita por sinal, nossos estúdios. É bem e bonito mesmo. E o Perifacom também, que agora mudou de data, vocês já devem ter recebido aí esse rolê, a Perifacom, né, o Festival Perifacom. E aconteceu em julho, foi para outubro, porque terão novidades aí, então acompanha as redes Vem sociais aí, vem aí. da Perifacom, porque vai ter uma... Se mudou foi porque vai ter coisa boa pra chegar. E é isso, até o próximo episódio Próximo episódio do Café com Soju. Yay! Annyeong! Anhão. Falou!